Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Curativa Podcast. Prazer enorme estar com vocês novamente. Meu nome é Daniel Rolo, sou médico geriatra e paliativista aqui em João Pessoa. Eu estou acompanhado aqui do meu colega. Meu nome é Cláudio, sou médico geriatra também, com área de atuação na oncogeriatria. Grande prazer poder dividir essa mesa de hoje com o nosso especialista aqui de cuidados paliativos. Inclusive vai ser o tema desse nosso episódio. E aí eu só queria já começar para que vocês prestassem atenção às vezes na diferença de linguagem e abordagem, porque a gente tem duas faces aqui da mesma moeda. A gente tem Daniel, que é um paliativista nato, e tem eu, que sou o oncogeriatra. Então, apesar de nós dois lidarmos com pacientes paliativos, a gente lida muito com as duas faces de um cuidado. Então, vocês observem, às vezes, a diferença de linguajar, de visão de algumas coisas. Isso pode ser interessante para vocês aprenderem um pouco mais da abordagem holística desse tema que é tão grande. Por favor, Daniel. Perfeito. E, antes de tudo, eu gostaria de deixar muito claro que o objetivo aqui do Curativa Podcast é que você encontre conteúdo educativo em saúde, sempre baseado nas evidências mais recentes para oferecer conhecimento atualizado de qualidade. Este podcast tem finalidade exclusivamente de educação, informação e reflexão. Os conteúdos apresentados não devem ser utilizados isoladamente para diagnóstico, tratamento, cura ou prevenção de quaisquer doenças ou condições. As opiniões expressadas aqui são exclusivas dos participantes e não representam posição oficial de instituições, organizações ou serviços de saúde. Resumo: esse podcast não substitui julgamento clínico profissional. Sempre consulte fontes confiáveis, revise as evidências mais recentes e use seu senso crítico na prática médica. Dito isso, te inicio o episódio aqui nesse momento. Então, a gente conversando, né, sobre pautas para os episódios, a gente chega a um assunto que para mim é um assunto muito caro, um assunto muito importante: cuidado paliativo. E, recentemente, no JPSM, o Journal of Pain and Symptom Management, que é o jornal, a revista da AAHPM americana, lançou um artigo agora, em agosto, que trata do ranking global de 2025 em relação ao desenvolvimento dos cuidados paliativos. Um framework que foi desenvolvido pela OMS e o Observatório Atlantis, que é um grupo de pesquisa na Espanha, e eles chegaram à conclusão que o ranking era necessário, que era possível ser desenvolvido. Então a gente vai contar um pouco a história desse artigo e desse ranking e como estamos neste momento no Brasil, Cláudio. Perfeito, Daniel. Então é um artigo bem legal. Ele conseguiu fazer um apanhado aí de vários serviços de cuidados paliativos que estão surgindo no mundo. E ele traz para a gente esse panorama de que situação a gente se encontra. Acho que cuidados paliativos é um assunto que está ganhando cada vez mais força, graças a Deus, recentemente. A gente está vendo mais pessoas falarem sobre isso, a gente está vendo isso ganhar força nas graduações de medicina, a gente está vendo cada vez mais políticas públicas serem feitas na frente de cuidados paliativos. Os serviços privados também estão prezando muito pelos cuidados paliativos, e isso faz muito sentido. Para a gente da geriatria isso é meio óbvio, mas para o médico que está fora da área da geriatria, ele ainda pode pensar em cuidados paliativos como uma coisa assim muito de fim de vida, ligado à morte, para a gente fazer os cuidados ali realmente da fase ativa de morte do paciente. E a gente vai observar que não é nada disso. Cuidados paliativos, ele envolve uma gama muito maior de cuidados, planejamentos. E acho que um bom ponto de partida para a nossa discussão é a gente avaliar esse estudo, em que ele fez esse ranking a partir de alguns indicadores. Ele conseguiu pegar aí muitos países, quase 201 países, 2023, 2025. E eu achei interessante porque ele fez alguns indicadores bem objetivos, né, sobre esses cuidados para poder fazer o ranking desses serviços. Então, por exemplo, ele pegou se existia profissionais especialistas em cuidados paliativos nesses países, se você tinha políticas públicas nesses países que incentivavam a prática de cuidados paliativos. Ele pegou se você tinha o percentual de faculdades de medicina, enfermagem e outros profissionais com graduação de cuidados paliativos, a disponibilidade de medicamentos tipo opioides para prestar assistência medicamentosa a esses pacientes.
Ele perguntou também os congressos de cuidados paliativos, a capacidade acadêmica, inclusão na atenção primária, se tinha programa nacional de cuidados paliativos. Então, ele pegou pontos muito objetivos para fazer essas pontuações e conseguir graduar nesse ranking. Mas antes da gente falar do artigo mesmo, do ranking, eu queria que o Daniel ele só dimensionasse para a gente o tamanho assim da necessidade de serviço de cuidados paliativos. Quantos pacientes no mundo precisam de cuidados paliativos, o quanto isso é dado de assistência, quantos pacientes têm acesso a cuidados paliativos. Eu lembro de uma reportagem do Fantástico que saiu, acho que esse ano ainda, sobre cuidados paliativos. E me confirma se é verdade essa dado, Daniel, mas eu lembro desse número, que apenas 3% da população brasileira tinha acesso a cuidados paliativos, o que é algo astrondoso. É muito pequeno o número realmente de pessoas que têm acesso a cuidado paliativo de qualidade, mas eu acho que a gente precisa fazer, voltar algumas casas aí, né, Cláudio? E a gente precisa discutir e definir, deixar muito claro aqui o que são esses cuidados paliativos. Cuidado paliativo, existe uma definição da Organização Mundial de Saúde, que já definiu. Essa última definição tem alguns anos, já tem pelo menos 24 anos, é de 2001, 2002, onde a OMS coloca o cuidado paliativo como uma abordagem. Uma abordagem que tem um objetivo de controle de sintomas, alívio do sofrimento de pacientes, sejam eles adultos ou crianças, e seus familiares, que sofrem doenças ameaçadoras à vida. Então, o objetivo é qualidade de vida, alívio de sofrimento, para pacientes com doenças ameaçadoras à vida. Percebam que, nessa primeira frase, a OMS não coloca nada em relação a cuidado paliativo ser apenas para pacientes com doenças incuráveis, pacientes com doenças avançadas. Não, qualquer doença que ameace a vida, seja ela aguda, seja ela crônica, seja ela curável ou incurável, mas ela, por ameaçar a vida, esse paciente merece a abordagem paliativa porque existem sofrimentos atrelados a essa ameaça. O cuidado paliativo tem por objetivo esse alívio sintomático, a prevenção e o tratamento adequado, seja de sofrimento, entendendo o sofrimento como multidimensional. Multidimensional porque quem sofre, quem tem dor, e por dor entendam os sintomas em geral, tem início da dor, duração da dor, intensidade da dor, qualidade, frequência. Lembre de todos aqueles caracteres semiológicos que a gente usa quando vai fazer uma anamnese bem feita. Mas também quem tem dor tem medo de ter dor de novo. Então, fica angustiado, fica ansioso, até certo ponto o humor deprime. Quem tem dor não consegue desenvolver seus papéis, desempenhar seus papéis sociais. Eu não conseguiria ser o médico, que só não conseguiria estar apresentando aqui o podcast, por exemplo. Eu não conseguiria ser o pai que eu gosto de ser, o marido que eu gosto de ser, por exemplo. Então, eu teria dificuldade de desempenhar esse papel social, familiar. Então, existiria um sofrimento social aí. Também existe um sofrimento que é espiritual. Compreendendo a espiritualidade é algo que vai muito além de religiosidade. Eu tenho espiritualidade tendo ou não religião. Tá? Então, a espiritualidade como sentido de transcendência, como uma questão que traz sentido para a existência. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? O que isso quer dizer na minha história? O que isso quer dizer de mim? Tem um diagnóstico, por exemplo, de uma doença ameaçadora da vida, um câncer, uma insuficiência cardíaca. Por que Deus fez isso comigo? São perguntas que chegam, são perguntas que a gente se faz e que todo paciente com doença ameaçadora da vida desenvolve. Essa é uma construção da OMS do começo do século, que a gente mantém até hoje, muito poucas mudanças nesse conceito, mas um conceito que ele é realmente disruptivo, com a ideia de cuidado paliativo como um cuidado apenas para doença incurável, para a fase final de vida, avançada. Exatamente. Só pensa muito em câncer, né? Tá com câncer metastático, avançado, aquele paciente caquético, esse é paliativo, né? E geralmente quando fala paliativo nesse contexto, geralmente é aquela situação de não tem mais o que fazer. E isso no cuidado paliativo de qualidade técnico não existe. A gente sempre tem alguma coisa a ser feita. Mesmo que esse alguma coisa, muitas vezes, em algumas situações, realmente, o sofrimento tem tamanho, o paciente já está com tudo que é tecnicamente viável para alívio do sofrimento, com os medicamentos, com controle e acompanhamento da equipe de profissional, mas às vezes o sofrimento é tão intenso que
aquele sofrimento existencial, a gente precisa do cuidado que envolve, muitas vezes, sentar do lado do paciente, calar a boca e acompanhar esse paciente no processo de doença que ele está desenvolvendo, até eventual. É um processo de aprendizado muito grande para o médico quando ele começa a lidar com isso, porque ele percebe que ele não é dono da vida, não. Ele percebe que ele não é dono de tudo e a gente não tem esse poder todo. Porque muitas vezes a gente está fazendo todas as terapias possíveis, o cara tá com a dor, ele tá tomando lá todas as medicações, adjuvâncias, terapias complementares, tudo certinho, e o paciente continua com dor. O paciente continua em sofrimento. Porque não é medicação, às vezes não é uma acupuntura, não é uma terapia, o que esse paciente precisa é de um algo maior, né? Um alívio desse sofrimento maior. Eu lembrava da doutora Gorete no IANSP. Quando eu chegava para passar um caso, um paciente paliativo, ele disse, calma, calma. Primeiro que todo paciente é paliativo. Disse, como assim, doutor? Porque todo paciente precisa desse tipo de cuidado, de alívio do sofrimento, aliviar sintomas. Então, segunda coisa, ao mesmo tempo que todo paciente é paliativo, nenhum paciente é paliativo, porque o paciente não é paliativo. A forma de dar os cuidados para ele que são cuidados paliativos. A gente faz essa taxação, né? Esse paciente é paliativo ou não, termina sendo até um pouco É pejorativo. pejorativo. Objetifica o paciente de uma forma que, dando uma qualidade que não é do paciente, mas sim da abordagem, porque o cuidado paliativo é uma abordagem. E outra também é quando o pessoal diz, paliativo, então não temos mais o que fazer. Quem trabalha com isso sabe que é muito o contrário. Você agora que vai ter muito mais trabalho com aquele paciente para você conseguir abordar todos esses pontos periféricos, ditos periféricos, né, que não estão centrados ali na reversibilidade da doença, na cura daquele problema, e que você vai precisar se gastar muito mais. Porque você vai estar prestando atenção em muito mais detalhes, ver o que não é mostrado, escutar o que não é dito, para poder conseguir dar o alívio daquele sofrimento. Então, cuidados paliativos, pelo amor de Deus, não tem mais o que fazer. Temos muita coisa a fazer para um paciente com isso. Perfeito. E então essa abordagem do OMS é uma abordagem importante, de como eles trazem o conceito de cuidado paliativo. É claro que a gente tem várias definições diferentes, da IHPC, da EAPC, CAPC e por aí em diante, mas a do OMS é a mais difundida. É uma definição que é bastante global, generalista, porque realmente, vamos dizer assim, a OMS tem uma visão muito otimista daquilo que o cidadão do mundo precisa receber como cuidado de saúde. E é uma visão que a gente realmente corrobora, que a gente concorda e que é o ideal a ser seguido, vamos dizer assim. A gente precisa mirar no alto para ver se a gente consegue chegar o mais perto possível. Exatamente. Disso daí. E de onde vem essa ideia do cuidado com esse paciente que sofre? Não é uma coisa recente. Na década de 40, 50, 60, trabalhou uma senhora chamada Cicely Saunders, a dama Cicely Saunders. Ela começa o trabalho dela como uma enfermeira e ela machuca a coluna, então ela começa a trabalhar com serviço social lá no Reino Unido. E serviço social no Reino Unido trabalha muito como psicólogo hospitalar aqui no Brasil. Faz muito trabalho de aconselhamento lá. Aqui a gente não tem essa equivalência. Então ela começa a fazer aconselhamento dos pacientes e começa a perceber que esses pacientes têm a dor total, têm esse sofrimento total que a gente conversou aqui um pouco, mas que ela não tinha o poder de resolver a dor física do paciente, porque ela era assistente social, enfermeira e tudo mais, ela não podia prescrever o opioide que ia aliviar o sofrimento físico do paciente, por exemplo. E aí ela ia para o médico falava, não, mas a dor é normal. Dor normal, faz parte, tem um câncer de pâncreas. Vai ter dor, né? Vai ter dor, e se Deus colocou esse câncer de pâncreas no paciente é porque, né, é para expiar os pecados, mas ela não concordava com isso, porque apesar de dor ser comum no câncer de pâncreas, ela não pode ser considerada normal. E com isso ela resolveu, poxa, para mudar o status quo, eu tenho que, né, se eu não posso lutar contra isso, eu tenho que me juntar a eles. E aí resolveu fazer medicina para mudar o status quo. E ela mudou o status quo. Ela faz medicina, ela monta o Hospice de St. Christopher's, em Londres, em 67, e é um bastião do cuidado paliativo até hoje. Mas não é ela que cria o termo cuidado paliativo. Quem vai criar o termo cuidado paliativo é um cara que, por sinal, a gente faz uma homenagem a ele nesse podcast, que ele veio a falecer agora, dia 25 de setembro, Dr. Balfour Mount. Ele faleceu agora, dia 25 de setembro. Um cara sensacional, pneumologista, intensivista, do Royal Victoria Hospital no Canadá. E ele, com a equipe dele, na UTI, percebe que tinha vários pacientes com perfil
para receber a abordagem de fim de vida, desse cuidado que a Cicely Saunders colocava, mas que não tinha como receber alta da UTI dele. Como é que ficava? Não ia para o hospice nunca. Então ele precisava cuidar desses pacientes na UTI dele. E aí a equipe dele cunha o termo cuidado paliativo junto com ele. É claro que ele ganha o nome, né? O Balfour Mount colocou, mas na verdade foi a equipe dele, junto com ele. Foi um trabalho em equipe. E esse cuidado paliativo é com uma ideia do pallium. O pallium, que é o manto que os guerreiros romanos, os soldados romanos, eventualmente mais tarde os guerreiros cruzados, né, nas cruzadas católicas, cristãs, por exemplo, na Idade Média usavam para se proteger das intempéries. Então essa ideia de colocar sob o manto virou a ideia do cuidado paliativo como aquele cuidado que cuida e coloca sob o manto, aliviando o sofrimento. E é interessante isso ter vindo de um intensivista. Intensivista, claro. Então você vê aí cuidados paliativos também devem estar presentes dentro de UTI. O pessoal acha muito, não vai para UTI, paliativo, a gente não faz, não transfere, nem tudo. Mas, obviamente, você pode dar cuidado digno, aliviar sofrimento, ter toda essa assistência, obviamente, também multidisciplinar dentro de um ambiente de terapia intensiva, né? O cuidado paliativo ele pode ser oferecido desde a casa do paciente até o ambiente mais complexo, que seria a UTI. Eu queria te perguntar, Daniel, a gente tem dimensão, assim, do tamanho da necessidade que a gente tem na nossa população aqui do Brasil? Tem bastante essa noção. Eu gostaria de fazer uma abordagem que a gente vai do mundial pro local e a gente vai fazer isso e eu vou chegar nesse ponto discutindo até um pouco do Atlas que ainda nem saiu. O Atlas que vai sair agora, final do ano, começo do ano que vem, talvez Formação próximo quente. ali do Congresso Latino-Americano de Cuidado Paliativo, no ano que vem, em São Paulo. Quem ainda não se programou e é paliativista se programa, porque acho que vai ser um baita do momento para a gente se juntar. E aqui eu acho que é um ponto importante, porque quando a gente fala dessa questão do cuidado paliativo britânico, canadense, e como a gente fala do Brasil, é a percepção de que no Brasil esse cuidado paliativo só vai chegar lá na década de 80. O primeiro serviço de cuidado paliativo Uns 20 anos. surge no Rio Grande do Sul, na década de 80. E isso começa a ser falado com mais sucesso, mais força na década de 90 com o INCA, né, com o IANSP, em São Paulo, doutora Goretti, muita força nesse cuidado paliativo. E nos anos 2000, com o Hospital das Clínicas chegando, o Sírio-Libanês e assim por diante, né, os outros hospitais aderindo. Mas lá fora, esse cuidado da fase final de vida ele é um cuidado que vem da sociedade, é uma percepção de necessidade da sociedade, porque o movimento hospice ele é um movimento social também, e que depois vai bater na UTI. Percebam que é um movimento que é social que vai bater na UTI. No Brasil, a gente percebe um movimento que foi um pouquinho contrário, aonde as UTIs brasileiras muitas vezes se perceberam necessitadas desse cuidado, muitos intensivistas, né, começaram esse cuidado, e que isso começou nas instituições hospitalares, isso começou nas UTIs, e depois a gente vem tentando ganhar o social, ganhar a discussão na sociedade. Isso traz certas peculiaridades para essa evolução. Talvez seja uma das grandes dificuldades que a gente tenha de fazer esse estabelecimento dos paliativos aqui, né? Tá vindo de dentro para fora. Exatamente. É uma percepção da equipe de saúde com os pacientes que advogam por isso para fora. E aí é uma discussão que está conseguindo ganhar a sociedade nesses últimos anos. Então, cada vez mais o pessoal se conscientizando de que existe essa linha de cuidados, de que ela não é, como a gente ouviu há um tempo atrás, o personal da morte, que vai auxiliar o paciente nesse processo natural da vida, dure ele dias, semanas, meses ou anos, garantindo mais qualidade de vida, conforto. Então, acho que o trabalho que a gente tem que fazer com a sociedade de educar as pessoas, a população que vai utilizar o serviço de saúde também é algo fundamental. Que precisa ser pensado em políticas e como a gente vai conseguir fazer essa educação. Mas aí tá, continue sua história aí que tá interessante. Então vamos continuando aqui. E aí, então, o cuidado paliativo ele inicia no Brasil nesse período. A gente tem os grandes serviços sendo montados no começo dos anos 2000, né, no Brasil como um todo. A NCP ela surge em 2005. O Código de Ética Médica, que é o primeiro código de ética profissional, só vai incluir o termo cuidado paliativo em 2009.
Então, muitos de nós formados sem esse conceito no código de ética, né? Então, é algo que a gente tem essa deficiência mesmo, como sociedade ainda. Não, cara, mesmo que tivesse lá no Código de Ética, eu me formei em 2019 e eu te confesso, na minha graduação não Muito pouco teve falado, né? muito pouco falado. Eu acho que primeira vez que eu vim ver uma abordagem de um paciente entrando em cuidados paliativos, uma comunicação, uma reunião familiar, eu estava já no internato. Perfeito. Mas é algo que realmente impacta. E aí, a gente chega para os primeiros rankings que foram publicados. 2005, 2011, 2017 foi o último ranking que foi publicado. 2017, o Brasil ele estava no... Tinha uma pontuação de 1 a 4. O Uhum. Brasil era 3B, provisão generalizada. A gente não Tá. tinha nenhuma política relacionada a cuidado paliativo. Apesar dos encontros mundiais de saúde já colocarem a importância desse cuidado, a Astana, em 2018, por exemplo, já colocar atenção primária com a necessidade de cuidado paliativo e tudo mais. Mas a gente só vem ter nosso primeiro dispositivo que adiciona o cuidado paliativo no rol do SUS em 2018. Nossa. Lá para outubro de 2018, lembro até hoje, dia 30 de outubro de 2018, tô ficando velho porque eu lembro dessas Não, coisas. é algo marcante. Eu tô um foguetão no dia. Exatamente. Eu lembro, próximo do Congresso Brasileiro daquele ano, que foi em novembro, foi em Belo Horizonte. E aí sai a resolução 41 da CIT, que incluía cuidado paliativo no rol do SUS. E nesse sentido, o SUS precisava se adaptar a toda essa necessidade de cuidado paliativo, tinha que incluir cuidado paliativo na atenção primária, tinha que incluir cuidado paliativo na educação, tinha que incluir cuidado paliativo onde quer que fosse. Chuta a bola pra frente e vai buscar a bola, né? Vá, exatamente. E aí, como é que fica? Como é que a gente vai desenvolver isso? Né? Quando sai esse Atlas 2017, o Brasil estava na posição 3B, como eu falei para vocês, provisão generalizada, e o Brasil estava atrás de Uruguai, estava atrás de Argentina, estava atrás do Chile, obviamente estava atrás de todo mundo no norte, né? Então, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Austrália, Japão, todo A mundo gente atrás. chegou atrasado aí na Mas história. também estava atrás de Uganda, estava atrás da Mongólia, estava atrás de um monte de países que têm realmente menos recursos que o nosso país, que não tem um sistema de saúde tão desenvolvido quanto o nosso. O Uganda estava saindo poucos anos de uma guerra civil e tinha mais cuidado paliativo que o Brasil. Basicamente porque lá se conseguia mais acesso à morfina. Aqui, para conseguir morfina, é um suplício. Você tem que ter receituário amarelo. Para conseguir receituário amarelo, você tem que ir na Anvisa para poder pegar o talão amarelo, ter acesso ao talão amarelo. É o moído. É moído, muitos serviços não tem. E lá era mais fácil. Então lá estava mais adiantado que no Brasil. E aí o Brasil, a gente consegue, em 2018, a CIT. Muda muita coisa, mas ao mesmo tempo é só um papel. Uma política no papel não é nada. Não é nada. Não é nada. E a gente conseguiu trabalhar, a gente trabalhou bastante, desenvolveu. Em 2019 saiu o primeiro Atlas, perdão, de cuidado paliativo. O primeiro Atlas de cuidado paliativo mostrava que no Brasil nós tínhamos em torno de 191 serviços de cuidado paliativo. Aí você fala, nossa, Daniel, 191 serviços é serviço para burro. Mas no Brasil, né? Não é. Tá? Reino Unido tem mais de 2.000 serviços. E é um ovo de lugar. Então a gente, Brasil, um país de dimensões continentais, 191 serviços não é nada. Não é nada realmente. E com certeza esses 191 devem ser concentrados em grandes centros. Exatamente. Região Sudeste e capitais da região Sudeste, imagino eu. Totalmente concentrado. É uma concentração realmente que naquele momento a região Sudeste ficava com mais de 50% dos serviços, seguido do Sul e Nordeste em terceiro lugar, Centro-Oeste em quarto, Norte em quinto. E aí em 2022 sai o segundo Atlas. O segundo Atlas, que sai de 191 serviços para 234 serviços. 234 serviços, aonde aí já o Sudeste ainda se mantém como a principal força, mas o Nordeste passando à frente do Sul como essa segunda força. É claro que nesse momento ainda, muito dos serviços criados são serviços do Sistema Único de Saúde.
serviços hospitalares e serviços que têm a atenção de interconsulta. São serviços interconsultivos, não são necessariamente enfermarias de cuidado Isso, eu ia te perguntar paliativo. quando diz, tem cento e tantos serviços. O que quer dizer um serviço aí de cuidados paliativos? Para Pronto. o pessoal entender a dimensão do que é que está sendo estruturado. O serviço de cuidado paliativo foi uma definição que bastava ter uma pessoa Que se dissesse que se dissesse paliativista. paliativista que estivesse acompanhando de uma forma regular pacientes nesses serviços. Então, o ideal é que tenha mais. A equipe de cuidado paliativo mínima envolve médico, enfermeiro, serviço social, psicologia, eventualmente capelão. Mas nesses setores, o que aconteceu em 2022 é que você fazia um cadastro. Era um cadastro que você fazia dizendo que tinha um serviço e como você desenvolvia esse serviço, basicamente você preenchia esse cadastro. Então era algo que dependia muito do que a pessoa falava que tinha, né? E aí, nesse sentido, a gente cresceu. Não dá para dizer que não cresceu. A maioria dos serviços do SUS, mas ainda existia um gap absurdo, porque por mais que crescesse muito o SUS, a quantidade de cuidado que o SUS presta ainda é para muita gente. Então, dilui no número populacional, né? Então, a gente ainda tem esse déficit. É claro que você ainda consegue no Brasil cuidado paliativo, ainda às vezes é muito mais fácil de encontrar no privado do que no SUS, por inúmeras questões, mas é algo que a gente está buscando mudar. E aí, em maio do ano passado, sai a nossa Política Nacional de Cuidado Paliativo. Política Nacional que estipula financiamento para equipes de cuidado paliativo, equipes matriciais, equipes assistenciais, coloca isso de uma maneira bem, bem bonita no texto, de uma forma bem legal, mas de uma forma que, da onde vai sair o dinheiro? Né? O dinheiro tem que sair de algum lugar. E em muitos setores, né, um setor no SUS é tripartite, tem o nível federal, o nível estadual, o nível municipal, não estava ninguém preparado para isso. Para essa abordagem. Para essa abordagem. Mas o SUS aí é muito disso. Você joga a bola para frente e vai buscar depois, porque foi colocado a necessidade dessas equipes. Né? Equipes matriciais para cada 500 mil habitantes, uma equipe matricial para cada 500 mil habitantes da macro-região e equipe assistencial para cada 400 leitos hospitalares. E aí como é que fica, né? E aí como é que fica? Nós temos, fica, né? nós temos muitas macro-regiões no Brasil, nós temos em torno... E aí esse número vai ficar faltando, mas são em torno de 200 macro-regiões de saúde no nosso país. É algo que a gente tem no Sudeste muito, muito lugar que é extremamente especializado, mas como é que fica nos rincões da Amazônia? Como é que vai ser desenvolvido isso? A gente precisa trabalhar com equidade também, né? Então, essas equipes ainda estão em construção, ainda é algo que é projeto, mas já tem algumas equipes que estão se formando. No Rio Grande do Sul já tem uma equipe que já está iniciando habitação. Então, a gente está vendo o movimento acontecendo, um ano depois da política publicada. Tá, já é um ponto de partida, né? E o próximo Atlas, que vai sair ainda, o presidente da NCP, o João, falou um pouco no Congresso Paulista. A gente vai pular de 234 serviços para mais de 400 serviços. Nossa. Então a gente vai crescer mais de 100% em matéria de serviços. Daniel, é o ideal? Chegou no ideal? Não chegou nem perto ainda. Mas é um crescimento absurdo. Né? Quando a gente olha aqui o trabalho que a gente vai discutir um pouco e vai mostrar, o Brasil cresceu, ele sai do 3B, que era um nível intermediário, para um nível que a gente se encontra nesse momento muito próximo de um país como a Argentina, por exemplo. A gente está como cuidado paliativo estabelecido, aonde a gente tem política nacional de cuidado paliativo, a gente busca uma integração nacional desse cuidado, a gente tem hoje o como fazer e o que precisamos trabalhar, coisa que a gente não tinha lá em 2017, quando saiu o último ano. A gente agora só tem que fazer. E aí é uma questão de incentivo da população, né? Geral. A gente tem que trabalhar com vamos dizer assim, incentivo político, né? Porque se você conhece um político que está trabalhando deputado, senador, cobre. Prefeito, governador, tem que cobrar. Não adianta ser de outra forma, não.
A gente precisa, como você falou aí de equidade, o Brasil ele é um país completamente diferente nas suas maiores dimensões. Então, a gente falar em SUS do Rio Grande do Sul, a gente está falando de um perfil. A gente falar em SUS de São Paulo, a gente está falando de um outro perfil. A gente falar em SUS de Paraíba, a gente está falando de um outro perfil. E aí a gente vê a necessidade gritante desse perfil de pacientes. Roda em qualquer hospital que você conhecer, vai fazer uma visita qualquer dia e você vai notar pacientes que precisam de um tipo de cuidado digno, né? É o primeiro ponto. Isso é verdade. E aí a gente faz um apelo, né, a esses gestores que estão aí de que se compadeçam desse, desses pacientes, porque eles dependem da gente. Se não for a gente que estiver fazendo esse trabalho para eles, não vai ter outras pessoas que vão fazer. É uma coisa que dá trabalho, é custoso, consome quem trabalha com isso. E como o Daniel falou, a gente já tem o caminho. A gente agora precisa percorrer esse caminho. E para percorrer isso, a gente precisa de equipes, a gente precisa de financiamento, a gente precisa de gestão, a gente precisa de comunicação da rede. E que isso extrapola o médico. Né? A gente pensa muito em ações de saúde voltadas exclusivamente do médico. Na verdade, o médico é uma peça ali do quebra-cabeça. Uhum. Se a gente não tiver nessa fase gestores incentivados, motivados a fazer isso acontecer, o médico não vai magicamente fazer um serviço de cuidados paliativos acontecer. O máximo que a gente talvez consiga seja esses interconsultores que já ajudam, já conseguem dar um auxílio, mas que a gente sabe que não é o mundo ideal, o perfil ideal que a gente precisa ofertar para esses pacientes que precisam e que merecem. Perfeito, perfeito. E aí, é, uma coisa que a OMS coloca, né? Eles construíram lá em 2021 a Casa do Cuidado Paliativo, Interessante essa casa. né? Que fazem parte dos indicadores que foram estudados nesse artigo. Então, quando a gente vai trabalhar cuidado paliativo, não adianta eu pegar e eles colocam o cuidado paliativo no telhado, né? O telhado. Eu não Cereja do consigo bolo. começar pelo telhado. A construção, tem que fazer a base da construção. E a base envolve empoderar comunidades, empoderar pessoas, política de saúde, pesquisa nesse processo, com tudo isso como base para eventualmente eu colocar as paredes da casa. As paredes da casa, acesso a medicamentos essenciais, educação e treinamento em cuidado paliativo, para aí sim, lá na frente eu colocar o bolo, o telhado dessa casa. E a partir desses 6 indicadores que eu falei, é que eles desenvolveram os 14 subindicadores que foram analisados nesse No estudo para ranking. fazer o ranking do cuidado paliativo. O Brasil, nesse sentido, ele está nessa situação que eu falei, né, do cuidado paliativo estabelecido, em 7º lugar na América Latina. Temos países à frente do Brasil, mas a verdade é que a gente cresceu e cresceu bastante, né? Então, Vai, sétimo lugar. Vamos dar o satisfatório exatamente, pra eu ia gente, vai. perguntar para você, quem é que está à frente do Brasil? Satisfatório pra gente, vai. Deixa eu abrir aqui a classificação da América Latina. Então ele divide por continentes, né? Então ele vai fazer a classificação da Ásia, a classificação da Europa, a classificação da América Latina, a classificação de tudo. O Brasil se encontra em sétimo lugar, quem está com 2.857 pontos. No GDS. O GDS é um score que foi um score de desenvolvimento global em cuidado paliativo. Calculado por esse ranking. Exatamente. Quem está na frente do Brasil? Panamá, Argentina, e eu lembro que quando eu estava na residência de clínica, muitas pós-graduações bem vistas eram feitas lá na Argentina, então o O pessoal... Pádio, um conhecido Pádio, muita isso. gente se formou lá. E assim, um dos Bebemos de maiores lá. paliativistas é argentino, né? O Eduardo Bruera, que trabalha no MD Anderson, e é um cara Bebemos de lá. que vai estar aqui, não é para a LCP, no ano que vem. No Então, ano que vem. Então olha aí a oportunidade. de conhecer a figura. Uruguai também está na nossa frente, Costa Rica, Chile e os Estados Unidos. Eu queria te perguntar, Daniel, você conhece aí mais sobre os serviços? O que é que Uruguai e Costa Rica, por exemplo, se eu olhasse, né, assim, grosseiramente olhando, pô, Costa Rica está na frente do Brasil, parece ser um país mais pobre, né, economicamente do que a gente, não sei se tem um serviço de saúde tão adequado. Por que você acha que ele ficou na nossa frente aí? O que é que a Costa Rica tem
basicamente acesso aos cuidados paliativos. Então, a gente chega num momento onde a gente tem a política, a gente tem o que está descrito, mas a gente ainda tem muitas faculdades que não tem na disciplina, por exemplo, tem uma disciplina de cuidado paliativo obrigatória. A gente tem muita gente se formando que ainda não tem treinamento em cuidado paliativo. A gente lá no Uruguai, na Costa Rica, são países menores, são Mais fácil de países gerir. com menos desigualdade que o Brasil. É muito mais fácil trabalhar, mas é claro que existe um progressismo desses lugares na discussão desse cuidado. Então, o Uruguai é um dos pioneiros na América Latina na discussão do cuidado a essa pessoa que apresenta uma doença ameaçadora à vida e que eventualmente falece. Por exemplo, o Uruguai está à frente dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então, quando a gente pega e vai lá para fora para estudar, para ver o que os americanos estão fazendo, a gente tem que pegar e pensar, poxa, mas eu preciso ir aqui no Uruguai. Cara, aqui do lado. Aqui do lado, fala Bate na porta espanhol ali. junto com a gente. É mais fácil até de conversar. Mais fácil de conversar, mas a realidade está mais próxima da nossa. Então, uma coisa que é interessante é os Estados Unidos é o país que mais gasta em saúde, é um dos países que mais gasta. Em absoluto, é o país que mais gasta em saúde. Em termos percentuais, tem países, Luxemburgo, por exemplo, gasta um pouco mais do PIB em relação à saúde, mas os Estados Unidos, em material absoluto, é o que mais gasta. Não é uma questão de gasto, é uma questão de como você usa o recurso que tem, na qualidade desse recurso. Infelizmente, os Estados Unidos ainda eles não têm uma medicina que seja uma saúde que seja universal, que seja para todo mundo, depende muito de quem consegue pagar, então tudo isso realmente cai o nível de evolução, de desenvolvimento do cuidado paliativo nos Estados Unidos, diferente do Uruguai, Costa Rica e Chile, né? E nesse sentido, Uruguai, Costa Rica e Chile cresceram. Mas uma coisa que está trazendo muita esperança para a gente aqui no Brasil é que nenhum deles tem apresentado o crescimento que o Brasil tem apresentado. Nosso Então, Brasil é o país do potencial. do potencial, exatamente. Em alguns anos é possível que o Brasil passe esses países. É claro que vai depender muito de vontade política, claro, como tudo nesse mundo. Mas é muito possível que o Brasil passe por uma questão de recurso mesmo. Agora, um dado que também me chamou a atenção nesse artigo é o que ele colocou que apenas 36% dos países do mundo avaliados por aqui oferecem cuidados paliativos como disciplina obrigatória na graduação. E aí, a gente precisa pensar na realidade que a gente enfrenta hoje. A gente tem um grande número de faculdades médicas que não acompanha o número de vagas de especialização, seja em residência, pós-graduação. Isso quer dizer que vai represar muita gente em plantões de UPA, pronto-socorro, dando plantão em UTI, como médico generalista, médico trabalhando em emergências, e que esses médicos que estão nesses cenários, eles precisam ter uma formação pelo menos básica de cuidados paliativos. Perfeito. Porque essas pessoas são eles que estão lá na ponta da cadeia, dando plantão na UPA, dando plantão no hospital geral, que vai pegar um idosinho que tem uma demência e que vai pegar numa situação de emergência e que já vai chegar tarde, porque o cuidado paliativo deveria já ter sido discutido antes. Mas é um problema tão grande que vamos pegar então a ponta da cadeia como acontece na realidade. E aí o paciente, o médico que está lá na ponta da cadeia, ele precisa ter essa noção de que não dá para ofertar só o cuidado paliativo especializado, que seria o do paliativista, tudo aquilo. Existe o conceito de cuidados paliativos gerais. Daniel, ele tem uma pirâmide aqui muito interessante para comentar com a gente sobre esses diversos níveis de assistência em cuidados paliativos, dados por diversos tipos de profissionais. Então, por favor, Daniel, explica para a gente aí melhor essa pirâmide que está me mostrando, porque ela começa naquilo que a gente falou, que é da comunidade. Então, as pessoas, a sociedade entender a demanda de cuidados paliativos, a sociedade entender esse tipo de cuidado e muitas vezes até já chegar demandando esse tipo, né? Isso já facilita muito até a própria comunicação, a tomada de condutas. Um paciente que já chega com a diretriz antecipada de vontade, pô, coisa mais bonita do mundo, né? Isso já foi discutido, já foi trabalhado antes, o pessoal já teve toda aquela assistência. Mas também você pode dar um tipo de cuidados paliativos numa rede primária, paciente que é acompanhado ali no PSF, você vê que ele tem uma doença que vai ser progressiva, vai ser incurável, já começa a fazer uma abordagem, já começa a fazer uma delimitação de um plano de cuidados. Você tem aquele profissional que está dando plantão numa UPA, que está dando plantão numa assistência e vai pegar numa situação de emergência, precisando tomar uma decisão, faço medida invasiva, não faço, então ele também precisa saber ofertar esse tipo de cuidado. Comenta pra gente, por favor, só um pouco mais aí, Daniel. Eu acredito que o cuidado paliativo,
como eu falei, né? Não adianta eu pegar, colocar o telhado e dizer que faço cuidado paliativo sem ter a base. E a base também envolve esse empoderamento, como um dos indicadores, empoderamento de pessoas e comunidade. O cuidado paliativo ele tem que começar no nível comunitário. Existem hoje comunidades compassivas sendo construídas a duras penas, mas um trabalho muito bonito que é feito por pessoas muito capazes. No Brasil, como por exemplo a comunidade da Rocinha, de Heliópolis, São Paulo. A gente está trabalhando muito. Por quê? Paciente que tem DPOC, que tem insuficiência cardíaca, que tem câncer, esse paciente está na comunidade, ele está vivendo no meio das pessoas. Esse paciente tem necessidades de cuidado, de acesso. Como é que essa pessoa consegue acesso ao opioide se ela tem dor, ela consegue sair de casa? O cara Então mora na tem um Rocinha vizinho. cheia de viela, Como é que essa pessoa vai sair da casa dela para acessar aquele opioide, né? O apoio comunitário é super importante para ter acesso, ter cuidado. Precisa de alguém que olhe enquanto o filho está trabalhando, que faça o medicamento, que cuide. Então, esse cuidado paliativo ele também é comunitário, ele não depende do diploma de medicina, Óbvio. tá? Então, à medida que esse cuidado ele vai se tornando mais complexo, é importante, sim, aí eu ter a possibilidade, né, de um cuidado de saúde com equipe especializada. Mas, antes de chegar aí, é importante que todo profissional de saúde saiba o manejo básico de dor. Como é que eu uso o opioide? Morfina. Qual é a meia vida de morfina, da morfina? Qual é o tempo para o pico? Qual é a frequência de dose que eu devo ofertar? Como é que eu prescrevo o resgate da morfina? Quais são os efeitos colaterais do opioide? E morfina não é excludente na prescrição, né? O pessoal coloca morfina e tira todo o resto, né? Exatamente. Tira. Adjuvâncias, Exato. dipirona, antidepressivos duais. Manejo básico de dor, náusea, falta de ar. Isso todo mundo tem que ter. Básico. É básico que todo mundo saiba discutir controle de depressão, tratamento de depressão, tratamento de ansiedade, uma discussão prognóstica. Acho que a gente pode até, eventualmente, em algum momento, fazer um podcast sobre prognóstico. Mas prognóstico é uma das coisas mais importantes na área da saúde. Porque prognóstico é o que dá cor Define pro, o seu plano. pro tratamento e pro diagnóstico. Se eu tenho uma doença que faz sentido investigar, mas eu não tenho prognóstico para ter o benefício da intervenção. Adianta fazer? Eu vou lhe interromper que eu vou te dar dois exemplos que agora que eu acabei de me lembrar e assim, Por foram favor. marcantes. Que foram dois casos bem iguais. Dois pacientes jovens, funcionais, independentes. Um ali tinha 30 e tantos, outro 40 e poucos anos. Um foi de uma complicação cirúrgica e o outro teve um engasgo, mas evoluíram para uma PCR de 30 minutos e ficaram com encefalopatia anóxica, difusa e grave. O paciente, então, saiu da UTI, o paciente já estava com mais de 35 a 40 dias de internação, e aí me chamaram para avaliar o paciente e a família me perguntou, doutor, quando é que eu vou levar meu filho para casa? Tipo, ela me perguntou isso, querendo saber quando ele ia andar, quando ele ia conversar com ele de novo. Dentro de mim, eu perguntei, como assim? Tipo, ninguém falou para essa senhora o que é que está acontecendo com esse paciente. Como assim estão mantendo a esperança de que esse paciente ele vai recuperar neurologicamente? E aí era uma mãe que estava com um filho naquela situação, totalmente entregue a os cuidados que os médicos estavam dando de um cerco do silêncio em cima dela. E aí, como é que se começa uma abordagem? Porque entrou uma hiperreligiosidade no meio de um desses casos. Então, Deus vai operar um milagre, com certeza, porque a gente está rezando. E ele vai se curar, ele vai voltar a andar, ele vai acordar. Olha, ele mexe o olho, então ele está me entendendo. E eu disse, meu Deus, vamos precisar de um tempo aqui até conseguir trazer isso. Então, o médico que está na ponta da cadeia, saber fazer uma avaliação de prognóstico e saber fazer uma comunicação desse tipo de notícia com a família também é fundamental. Fundamental. Porque também não adianta chegar o paliativista lá, chegou o Cláudio lá pra falar, viu essa situação. Agora o Cláudio chegou. Peraí, que o Cláudio chegou, agora chegou quem sabe, chegou quem resolve. O Cláudio vai lá e dá toda a notícia pra mãe. E depois o Cláudio vai embora. E aí, E aí vem o outro plantonista. E o outro plantonista vai falar a comunicação do jeito dele, mas ele não estudou cuidado paliativo. E aí tudo que Cláudio falou se perde.
tudo o que Cláudio comunicou se perde. Não tem ninguém para colher depois, não tem ninguém para corroborar a informação, para buscar o entendimento ou a forma de perceber esse prognóstico, e com isso tudo se perde. Aí, na verdade, o que fica é que aquela pessoa que comunicou fica com a pessoa errada do negócio. Errado. Fica com raiva. É claro que essa comunicação, se você não tem como seguir, o ideal muitas vezes é tentar trabalhar É nem fazer, às é vezes. nem fazer nesse momento, tá certo? É tentar trabalhar todo mundo, entendimento de todo mundo. O trabalho é de formiguinha aí, bem lento e gradual. Não adianta você ir sozinho achar que vai resolver o problema da Isso. humanidade, porque não vai. Mas é importante que todo mundo saiba fazer isso. Deixar para o especialista dor refratária, sintoma refratário. A discussão de sofrimento existencial mais complexo. É importante deixar para o especialista os conflitos, porque vai ter conflito do paciente com a família, do paciente com a equipe, da equipe com a família, Os entre ruídos de equipes. comunicação entre equipes, fazer a gerência, né? O profissional, o especialista fazer a gerência, o técnico daquele time. E até porque, pessoal, é muito importante dizer isso. Eu posso formar quantos especialistas eu puder formar com o que eu tenho hoje. Eu não vou conseguir atender a demanda que está se montando pelos próximos 20, 30 anos só com especialistas. Não. Então, é importante dizer que a demanda por cuidados paliativos ela é muito maior do que a capacidade de formação de profissionais. Então, especialistas, tá? Eu preciso pensar num sistema que trabalha isso de forma intrínseca, de que seja uma coisa do sistema, da rede de assistência à saúde, que todo mundo saiba fazer. E aí uma coisa que eu aprendi também no meu trabalho é que rede é feita de pessoas. Rede não é feita de instituições. As instituições são feitas de pessoas. Pessoas trabalham nas instituições. Então a gente precisa interligar essa rede de forma a dar o melhor cuidado para o nosso paciente que precisa desse cuidado. Não adianta eu dizer eu faço cuidado paliativo. No meu serviço eu faço cuidado paliativo. Quando o paciente vai para casa, ele não recebe a morfina. Ele não recebe o cuidado. Eu faço cuidado paliativo no meu SAD, mas quando o paciente vai para o hospital, ninguém segue o planejamento antecipado de cuidado que eu descrevi, que a gente conversou, que deixou tudo organizadinho, bonitinho, mas ninguém reconhece aquele papel. Adianta? Não adianta eu colocar o telhado antes de ter a base. Então isso é muito importante e é importante que as pessoas, você profissional de saúde, compreenda que você faz parte disso, que a comunicação, o trabalho em rede, ele é muito importante, tá? Tentando trazer aqui alguns outros dados, é muito importante dizer, quando você perguntou quantas pessoas precisam de cuidado paliativo no mundo, a gente tem em torno, Cláudio, de uma população que beira a população da Inglaterra que necessita de cuidado paliativo. Pra você entender, no mundo, né? É quase em torno de 60 milhões de pessoas no mundo que precisam de cuidado paliativo. Em torno de 25 milhões de pessoas está no seu último ano de vida. Então, quem é que está no último ano de vida é quem mais precisa de hospital, quem mais interna em UTI, quem mais gasta com recursos de saúde. Então, é quem está no nosso dia a dia nos hospitais, é que vai precisar desse cuidado paliativo. E aí, o dado mais impactante para mim de tudo isso é que 80% dessa demanda ela vem de países como o nosso. Então, 80% dessa demanda é de países como o Brasil. Se vocês forem para pensar, pessoal, é muita gente no Brasil que precisa desse cuidado. E muito pouco é oferecido. Exatamente. E aí, pessoal, até é importante para quem pensando em quem está ouvindo esse podcast, assim, que estão na ponta dessa cadeia, né, de novo. O paciente, quando ele começa uma abordagem de cuidados paliativos com o paciente, ele vai gastar ali, às vezes, 10 minutos a mais na visita. Já vai ser suficiente para livrar uns 3, 4, 5 dias de ruído que você ia ter na evolução daquele paciente no hospital, por exemplo. Sim. Então, você gastar 10 minutos conversando com o acompanhante, escutando mais do que falando com ela, você vai trazer para perto de você, por exemplo, a família, o acompanhante,
para que você possa introduzir o ação de cuidados paliativos, e aí você vai ter mais domínio sobre a prescrição, sobre a tomada de conduta, e o cuidado com aquele paciente termina se tornando mais fácil. Eu entendo que quem está lá na ponta, às vezes tem no enfermaria 30 pacientes para evoluir e fica achando que, pô, tirar 15 minutinhos aqui vai, né, atrapalhar os outros. Mas investir um pouquinho mais em cada paciente vai fazer com que você lhe livre trabalhos extras que você não precisava estar tendo, né? De família questionando o plano de cuidados que você estabeleceu, porque para o médico pode até ser óbvio que aquele paciente ele tem uma doença crônica irreversível, incurável, que está com sintomas a paliar, mas a família não entende. A família não tem a obrigação de entender aquela questão. Então, ter uma conversa, né, com o familiar, porque já falhou na primeira parte, que é vir da comunidade com esses conceitos já formados, já tentados, mas pensando nessa realidade, e isso eu vejo, essa necessidade do profissional que está lá na ponta, no plantão, na UPA, no hospital de emergência, onde quer que seja, ele gastar um pouquinho mais de tempo acolhendo, entendendo aquela situação, para poder compactuar com a família um plano de cuidados que seja compatível para aquele paciente e ter uma boa aceitação, vou chamar assim, porque isso não deve ser imposto sobre a família, do plano. A questão da aceitação é uma coisa importante, né? Porque geralmente quando me chamam para falar com a família, geralmente falam, ó, Daniel, a família é difícil. Família é muito difícil, Daniel. E aí você já vai preparado, né, para aquela situação. E aí no meio da conversa descobre que a família não é difícil. A família é fácil, a família Muito normalmente não é. Quase nunca é difícil. quase nunca é difícil. É Quase muito nunca é raro ter difícil. uma família difícil. É claro que tem família com seus problemas, toda família tem seus problemas, né? É, tem até a frase que abre Ana Karenina é exatamente essa, né, Tolstói. Todas as famílias normais, elas se parecem, mas todas as famílias problemáticas, elas são problemáticas do seu jeito. Então, é exatamente isso. Claro que toda família tem essas questões, mas essa questão da dificuldade, daquela pessoa que é intransigente, isso aí é muito difícil. Mas um aprendizado que eu tive em cuidado paliativo é que cuidado paliativo não é sobre convencimento. Se você está precisando trabalhar muito para convencer o paciente de que você está fazendo certo, provavelmente você não está fazendo certo. Esse trabalho de convencimento não é adequado. Tá certo? Cuidado paliativo, basicamente, é muito mais o que a gente vê no livro Bilhete de Plataforma. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Bilhete de Plataforma é uma metáfora que retrata, por exemplo, o bilhete que as pessoas pagam no Reino Unido para poder acompanhar a pessoa que vai viajar de trem. Então você paga um bilhete de plataforma para poder estar com a pessoa na plataforma, poder dar aquele abraço, se despedir, até logo, deixar a pessoa no trem com a sua mala, com a sua bagagem, por exemplo. Mas a pessoa vai e você fica. Então, cuidado paliativo é muito mais isso, é muito mais esse acompanhamento que envolve estar próximo, estar perto, entendendo aquela necessidade em relação ao sofrimento, mas que aquela pessoa vai ter vontades, aquela pessoa vai ter necessidades, aquela pessoa vai ter valores que vão partir dela, né? Se você está tendo muito trabalho para convencer, muito provavelmente você não está fazendo cuidado paliativo, você está fazendo convencimento. Aí você precisa fazer outra coisa da vida. Então, cuidado paliativo não é sobre convencimento. Não tem que convencer ninguém a não entubar. Não tem que convencer ninguém a não dialisar. Até mesmo porque essas discussões, se você fica nessas discussões, você está discutindo meios e não fins. Eu entubo porque eu imagino que aquela pessoa vai viver uma vida digna após, que ela vai poder andar com o cachorro dela, que ela vai poder voltar a trabalhar, que ela vai poder segurar o filho no colo. É por isso que eu entubo uma pessoa, que eu dialiso outra, que eu reanimo outra. Se tudo que eu vou fazer não vai levar essa pessoa a algo que seja minimamente digno, essa intervenção não faz sentido. Não faz sentido de ser tentada, porque, poxa, se... Não, a pessoa vai continuar na cama aqui, dependente e tudo mais. Poxa, mas a pessoa era jogadora de futebol. Ela gostava de pintar, ela gostava de fazer outras coisas. Gostava de estar com a família, gostava de fazer o churrasco da família no final de semana. Quando é que ela vai voltar a fazer isso? Nunca mais. Peraí, faz sentido isso? Então, quando você discute meios, essa conversa fica esquizofrênica. Se a gente discute fins, faz muito mais sentido que a gente discuta. Outra dica,
Pessoal, vai começar a abordagem de comunicação. Cuidado paliativo não é sobre o que você vai deixar de fazer. Ah, a gente não vai entubar, não vai fazer massagem cardíaca, não vai dialisar, não vai aumentar antibiótico. É óbvio que ninguém vai querer aceitar um plano que você só chega com não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Né? A gente precisa entender de tudo o que tem para ser feito no paciente, em que na nossa visão médica, eu quero enquadrar, tudo bem, na minha visão ele já está enquadrado ali nos cuidados paliativos. Aí eu chego para conversar com a família, ele fez, olha, ele agora é um paciente que está em cuidados paliativos, então a gente não vai entubar, não vai aumentar antibiótico, não vai passar sonda, não vai fazer isso. É óbvio que a família vai querer, não, não quero, né? Então você entender, saber tudo o que você pode fazer por um paciente que está num plano de cuidados paliativos. Controle da dor, controle da náusea, controle da dispneia, manejo de lesões por pressão, o uso consciente da dieta, uso consciente da hidratação, manejo de hipersecreção, o apoio espiritual, o apoio familiar, atividades que ele gostava, botar música para tocar na enfermaria dele. Então perceba que você vai pintando uma situação muito mais favorável quando você diz tudo o que você pode fazer por aquele paciente, do que quando você começa a dizer que a gente não vai entubar, não vai dialisar, não vai aumentar antibiótico, não vai passar mais sonda e vai tirar a comida dele e vai morrer de fome. Então é óbvio que ninguém vai querer aceitar um plano desse. Tudo é como você diz, né? Parece que você está querendo vender um peixe para alguém e você precisa pintar o lado bom desse peixe. Você precisa dizer o que vai fazer, né? Poxa, o paciente tá ali numa situação de fragilidade e você tá dizendo só o que você não vai dar. Não vou dar, não vou dar, não vou dar isso, não vou dar aquilo, não vou dar aquilo outro. Pelo amor de Deus, fale o que você vai fazer. O paciente, quem tá frágil é o outro, não é você. É por isso que o pessoal acha que cuidado paliativo é não fazer nada, né? E aí não vai querer Então, aceitar. acho que essa é a primeira conversa. Geralmente se discute, mas tem que mudar o nome do cuidado paliativo. A conversa não é essa, porque qualquer nome, outro nome que eu for criar vai ter o mesmo problema, mas não vai ter a metáfora relacionada a palear, como se fosse algo que fosse gambiarra e tudo mais. Vai ter outra metáfora. Vai vir outra coisa. Porque não é a questão da metáfora. É a questão do que envolve um cuidado de uma pessoa que é frágil, que está próxima, eventualmente, do seu óbito. E a gente muitas vezes não quer olhar para isso. Então, eu não acho que seja questão de mudar o nome. Tá? Apesar de ter estudos do Brueira, próprio Brueira, que cuidado de suporte aumenta a chamada, o encaminhamento e tudo mais. Mas o próprio Brueira não tirou cuidado paliativo, ele colocou cuidado de suporte e cuidado paliativo como o nome da equipe dele. Então, é algo que realmente eu não vejo como benéfico. Muitas vezes na residência a gente e era instruído, né, pelos chefes, quando estava na equipe de paliativos, para quando fosse a primeira abordagem não dizer que era dos paliativos. Porque existe toda a pecha. Né, muitas vezes o paciente já, não quero, né? Ou a família diz, não quero e sai daqui, e já criava aquela barreira. Então a gente chegava se apresentando como médico do hospital, tinha toda essa conversa, né, bem feita nas nossas capacidades, e aí depois que estava na nossa confiança, aí a gente começava, não, que nós somos da equipe de cuidados paliativos e tudo mais, e aceitava bem, porque tinha já tirado o preconceito do que era. Então, assim, não importa que nome a gente ia dar pra gente ou no final da história, é como você está apresentando Exatamente. aquilo ali que você quer. Exatamente. E a gente tem muito a evoluir nesse sentido ainda, é algo que a gente realmente espera que nos próximos 5 anos, o próximo Atlas que sair, o Brasil esteja ainda mais avançado, com mais equipes formadas. Vamos pra torcida. A gente precisa disso. Parabéns a todo mundo que está lutando por cuidado paliativo por aí. E quem ainda não está, é bem-vindo na luta, é bem-vindo nessa batalha, né? nessa evolução. E pessoal, é uma questão realmente moral, é uma questão que está atrelada a uma discussão que está relacionada àquele paciente que sofre ali, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar o que eu quero dizer, que é complexo o que eu quero falar, mas está atrelado àquele indivíduo ali que muda a vida dele, mas não muda só a vida dele, muda a vida daquela família que vai lembrar desse paciente dessa forma, muda a vida daquela equipe de saúde que cuidou daquele paciente, muda a sociedade, que se torna uma sociedade mais empática, uma sociedade que está mais atenta ao sofrimento do próximo, e muda uma questão que também está relacionada a um assunto que é super atual, que envolve até, por exemplo, aquecimento global. A gente não leva em consideração isso, mas precisamos levar. Hoje, o sistema de saúde ele é o quinto maior poluidor. Se fosse um país, seria o quinto país mais poluidor do mundo, o sistema de saúde mundial.
Cuidado paliativo busca a alocação de recurso adequada e justa, sem desperdício. Então, até pensando num mundo que aquece, num mundo que a gente precisa deixar para os nossos netos, cuidado Daniel tem paliativo faz um sentido. texto aí de saúde planetária no Slow Medicine, então procura aí na internet que o negócio é interessante. Eu nunca tinha visto por essa visão, e depois que eu li o texto achei interessante, achei legal. É algo que vai do individual até o planetário. Então, é algo que, moralmente, não tem como ser diferente. Então, acho que era a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Esse artigo é um artigo que ele não necessariamente muda a nossa prática clínica, mas é um artigo que dá esperança de futuro melhor. Nas últimas avaliações dos rankings que foram feitos, o Brasil estava lá atrás. E a gente vê pela primeira vez que existe um progresso, que existe uma luz no final do túnel. E a Política Nacional de Saúde veio, a Política de Cuidado Paliativo veio ano passado, um pouco para trazer essa luz para a gente espera poder desenvolver daqui para frente com a ajuda de vocês. Perfeito. Estamos mudando o cenário, eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas a gente continua lá. E eu continuo batendo na tecla de você que está na ponta da cadeia, de você que está dando plantão em uma emergência, em UPA, você que está trabalhando na atenção primária, para tentar desvincular essa ideia de que o cuidado paliativo deve ser oferecido somente pelo especialista, paliativista, pelo geriatra. Precisa ser parte da formação básica de um médico. Ele ter noção básica desse manejo de antidepressivos, de controle de dor, controle de espineia, de hipersecreção no paciente. Porque assim como você tem que dominar infarto, AVC, sepse, convulsão para dar um plantão na UPA, você também vai precisar saber manejar sintomas em cenário de paliação de pacientes graves ou críticos. E precisa, né, que você retome um pouquinho de sua atenção para esse cenário, comunicação de más notícias, estabelecimento de prognóstico, saber montar um plano terapêutico, uma linha de cuidados para aquele paciente. Eu garanto que isso vai facilitar muito a sua prática, vai facilitar muito seus plantões, vai facilitar muito os cuidados com seus pacientes, além de oferecer um cuidado digno que todo paciente merece, né? Então, a gente é muito esperançoso. Esse artigo, apesar da gente não dar as estrelinhas para ele por ser um pouco diferente... Eu posso dar. Tá de quanto, Daniel? Poxa, eu gostaria de dizer que esse artigo, para mim, ele tem, pelo otimismo dele, pelo que ele traz em mim, acho que eu dou a nota 4,5 para ele. 4,5, bom. Paliativista, né? Eu tenho que vai puxar essa dia pro meu saco. lado, então 4,5. Eu vou ficar no 4, vai. Eu ficaria no 5º se ele tivesse dado algumas orientações mais objetivas, assim, de como a gente pode melhorar. O artigo é fantástico, né? O que ele fez em ter feito esse ranking, ter mapeado e com critérios objetivos foi fantástico. Mas eu sinto que, assim como eu sentiria falta de um artigo sobre, sei lá, hipertensão, se ele não me desse nenhuma orientação prática para mudar a minha prática clínica, vai ficar faltando. Então, 4 estrelinhas aí para esse. Te entendo. É que seria impossível. Seria um artigo, seria um manual de 300, 400, 500 páginas, porque a política para analisar nacional cada país, né? mais os manuais, mais todos Exato. da Organização Mundial de Saúde. Exato. Mas eu te entendo. Acho que, mas é uma questão de próximos passos. Acho que quem puder participar do Congresso Latino-Americano que vai ser ano que vem em São Paulo, dá uma olhada no Atlas que vai sair. Quando sair, a gente divulga aqui. E, enfim, tamo junto. Beleza. Foi um prazer, pessoal. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar ele com seus amigos. E esperando vocês até o próximo. Até a próxima, pessoal.